Aleluia. Graça e paz, irmãos. Amém? Os irmãos podem se assentar. Graças a Deus. Amém? Como é bom render graças ao Senhor. Como é bom, né? Poder declarar nada além de ti, Jesus. Amém? Só queremos, Senhor, tua presença. Só precisamos da tua presença. Só precisamos do teu mover. Aleluia, Jesus, glória a Deus, amém. Pega a sua Bíblia, abra ela no livro de 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30, nós vamos ler do versículo 1 ao 8, amém? Primeiro livro de Samuel, Velho Testamento, os irmãos vão encontrar aí, amém? Capítulo 30, nós vamos ler o versículo 1 ao 8, o tema da nossa palavra é o caminho da restauração, amém? Nós vamos falar sobre isso hoje, o caminho da restauração, amém? Todos encontraram? 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e Ziclag, e haviam incendiado a cidade. Levaram como prisioneiro todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo, quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, filhos e filhas haviam sido levadas como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Então, Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Amém? Irmãos, a restauração de Deus, ela não acontece por acaso. Toda restauração, todo processo de restauração de Deus, ele segue um caminho. Amém? Em Ziclag, Deus mostra aqui para nós passos que conduzem, amém, da tragédia à vitória. Amém? Daquilo que parecia uma ruína total e absoluta, Deus conduz a uma grande vitória. Todos nós gostaríamos de viver apenas dias de vitória, né? Todos nós gostaríamos apenas de viver dias bons, porque se nós perguntarmos, alguém aqui quer viver o dia mau, né? Alguém gostaria, eu estou enfadado de viver dias bons, e eu gostaria de viver pelo menos um dia mau. Será que tem alguém aqui, né, que gostaria de viver? Não, ninguém quer viver o dia mau. Ninguém quer viver o dia da tragédia, né? Todos nós, se nós fizéssemos uma enquete, todos nós gostaríamos de viver apenas dias de vitória. Mas a vida cristã passa por vales. Nossa vida cristã passa por momentos de perdas, passa por momentos de sofrimento, passa por momentos de angústia, passa por momentos em que tudo parece ter sido acabado,
Lamentavelmente nós não escolhemos, mas na nossa caminhada de vida, há momentos que parece que nós vivemos situações em que nos tiram o chão. É como se ficássemos sem o chão para pisar. Não é o fato de nós sermos cristãos que nós não vamos passar por aflições. O que Jesus falou sobre a aflição? No mundo tereis o quê? No mundo tereis aflições. Mas Jesus traz uma palavra de encorajamento. Mas tende bom ânimo. Amém? Tende bom ânimo. Os dias maus, as lutas, as dificuldades, perdas, elas nos sobrevêm. Mas isso não é o nosso fim. Não quer dizer que é o nosso fim, porque a palavra do Senhor lá em Jeremias 29, o Senhor diz o seguinte: olha, pensamentos de paz e não de mal, é o que eu tenho a vosso respeito. Pensamentos de verem vocês prósperos, pensamento de verem vocês bem, amém? Então, há um Deus que cuida de nós. E foi exatamente isso que Davi encontrou, quando ele chega na sua cidade. Cidade essa que a Bíblia chama de Ziclag. Como estava a cidade? O texto diz, ela estava em ruína, as casas haviam sido incendiadas, as famílias tinham sido levadas cativas. E o texto diz que até os homens que andavam com Davi começaram a culpá-lo pela tragédia. E eles até mesmo falaram em apedrejar Davi. Ou seja, irmãos, o texto nos mostra que em poucas horas Davi viveu um momento muito difícil. Ele perdeu a sua cidade, ele perdeu os seus bens, ele perdeu sua família, ele perdeu o seu povo, ele perdeu a confiança dos seus soldados, e ao mesmo tempo, Davi se viu a paz sendo roubada do seu coração. Então era um momento difícil, era um momento de angústia, era um momento de perdas irreparáveis. Ali Davi perdeu tudo. E então, irmão, nós vemos aqui que quando nós olhamos para o texto diz claramente que essa situação toda não gerou o fim da história de Davi. Mas a Bíblia nos mostra que Deus transformou o lugar de dor, um cenário de tragédia, um cenário de perda, em um dos momentos de restauração da vida de Davi. E eu diria que um dos maiores momentos de restauração da vida de Davi está exatamente na passagem da cidade de Ziclag. E aqui nós vemos o mover de Deus, a restauração de Deus. E algo, irmãos, que é uma grande verdade, presta atenção no que eu vou dizer para você, igreja. A restauração, ela começa quando nós aprendemos a caminhar com Deus em meio à dor, em meio às perdas, em meio às tragédias. Amém? Presta atenção, a restauração começa quando nós aprendemos a caminhar com Deus em meio às perdas. Em primeiro lugar aqui, irmãos, o que nós aprendemos aqui? Que o caminho da restauração, ele passa pelo enfrentamento da realidade. Amém? Presta atenção. Qual é a tendência das pessoas em meio às lutas, aos problemas e às dificuldades? Fugir dos problemas. Fugir daquela realidade. Fugir, ou seja, não enfrentar, não encarar, mas presta atenção. Problemas nós enfrentamos, problemas nós não podemos fugir deles, problemas nós temos que enfrentá-los e resolver. Amém? O versículo 3 diz o seguinte, olha: encontraram a cidade destruída pelo fogo. Sabe qual é o problema de muita gente? Tem muita gente que vive fingindo uma vida que não tem.
Tem muita gente fingindo uma felicidade que não existe. Tem muita gente que fica vivendo, amém, um quadro, né? Um quadro postal que não existe. E nós encontramos essas pessoas aonde? Aonde nós encontramos? Nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, né? Nas redes sociais, né? Todo mundo é feliz, todo mundo é lindo, né? Todo mundo ali faz aquela pose, aquele quadro, né? Que na verdade não é nada daquilo. Davi aqui, ele não fingiu que nada havia acontecido. Ele olhou para a realidade. Queridos, para resolvermos, para nós vencermos lutas e problemas, nós não podemos ficar fingindo que está tudo bem, fingindo que nada está acontecendo, fingindo que não existe um problema no casamento, ficar fingindo que não temos problema familiar, fingir, ou seja, fingir é tentar viver em cima de um problema quando o problema está lá, mas queremos dizer, não, esse problema não existe. Davi não fez isso. Ele olhou para a realidade. Presta atenção. Olhe para a sua realidade, seja ela boa ou seja ela ruim. Olhe para a realidade. Qual era a realidade de Davi? Qual era a realidade desse cenário? As casas estavam queimadas, as famílias haviam desaparecido, os bens tinham sido saqueados. A primeira etapa da restauração é reconhecer a situação. Se você quer que Deus haja, que Deus intervenha naquilo que você está vivendo, no momento em que você está passando, encare a situação. Reconheça a situação. Muita gente atrasa a sua restauração porque elas vivem negando seus problemas. E nós não podemos viver assim, irmãos, nós não podemos agir assim. Há um Deus que está ali, ó, aguardando você chegar e ser sincero diante de Deus. Deus, a situação está difícil. Eu reconheço que eu não consigo, eu reconheço que eu cheguei até aqui, eu não consigo ir, eu dependo, eu preciso. Foi o que Davi fez. Quem não admite que precisa de ajuda, dificilmente vai permitir que Deus transforme sua história. Então, quem não admite que precisa de ajuda, dificilmente será ajudado. Eu sempre costumo dizer, a gente só ajuda quem quer ser ajudado. Você só entra na situação se você tomar conhecimento dela. Então, Davi aqui, ele não se angustiou sozinho, ele chorou, ele se expôs. Não tenta achar que manter escondidos seus problemas vai garantir que a sua imagem não seja exposta. Pelo contrário, se exponha para Deus, porque só Ele pode te ajudar, só Deus pode transformar a sua história, só Deus pode mudar essa situação de tragédia, só Deus pode consolar e confortar e até mesmo amenizar a sua dor. Queridos, Deus não restaura aquilo que nós insistimos em esconder. Eu vou repetir isso. Deus não restaura aquilo que nós insistimos em esconder. A restauração, ela começa quando nós deixamos de negar a realidade e colocamos diante de Deus. E nos achegamos a Deus. Não é como simplesmente nós cantarmos a canção que nós acabamos de cantar aqui. Sem ti, Deus, eu não sou nada, sem ti eu não tenho nada, mas é necessário vivermos e expressarmos isso diante de Deus. Jesus disse lá em João 15, versículo 5, sem mim vocês nada podem fazer.
Em segundo lugar, o caminho da restauração, ele passa pelo fortalecimento espiritual, amém? Nós não vamos resolver os nossos, presta atenção nisso aqui, olha, você não vai resolver os seus problemas físicos, os seus problemas pessoais, os seus problemas terrenos, sem antes resolver os seus problemas espirituais. Tudo passa primeiro pelo espiritual. Tudo passa primeiro pelo espiritual, amém? Primeiro se fortaleça espiritualmente. Davi, porém, se fortaleceu no Senhor seu Deus. Versículo 6. Enquanto todos estavam desesperados, enquanto todos rasgavam suas vestes, Davi, ele fez o quê? Ele escolheu a fonte certa. Ele se escolheu se fortalecer no Senhor. Ele não buscou força nas pessoas, ele não buscou força no seu exército, ele não buscou forças na circunstância, ele não buscou forças em nada que era terreno, mas ele buscou forças em Deus. Amém, igreja? Ele buscou forças em Deus. O problema é que muitas vezes os problemas chegam, a situação chega e as pessoas se desesperam e começam a buscar solução uma nas outras. Elevo os meus olhos para os montes, de onde? De onde me virá o socorro? O meu socorro vem de onde? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 121, o versículo 1 até o versículo 4. O meu socorro vem do Senhor. Davi sabia disso. Então ele se fortaleceu no Senhor. O segredo da restauração, igreja, não é a ausência de sofrimento. Presta atenção nisso. Mas é saber onde renovar as forças. Onde renovar as forças? Isaías declarou: os que esperam no Senhor subirão com asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Então, quando nós esperamos no Senhor, quando nós buscamos o Senhor, nós teremos as nossas forças renovadas. Amém? Há momentos, irmãos, em que nós não podemos controlar o que acontece ao nosso redor. E muitas das vezes, e esse é o grande problema nosso, nós queremos controlar tudo, nós achamos que temos o controle de tudo, quando na verdade nós não temos. Nós não temos. Chega um momento na vida da família que os pais não têm mais domínio sobre os filhos, não têm mais controle sobre os filhos. Há um momento que os filhos decidem andar pelos seus próprios caminhos, eles decidem andar pelos seus próprios cursos e até mesmo pelo curso do mundo. Mas o fato de você não ter mais o controle sobre essa situação, não quer dizer que você vai desistir. Pelo contrário, nós sempre precisamos decidir aonde colocaremos a nossa confiança. Amém? Porque a nossa confiança precisa ser colocada em Deus. Você pode não ter mais o controle da situação, você não pode não ter mais o controle sobre certas situações, mas se você se voltar para Deus, aquele que tem o controle sobre tudo e sobre todos, amém? Com certeza te dará a solução que você precisa. Quem se fortalece em Deus, continua de pé, mesmo quando tudo ao seu redor desmoronar. Quem se fortalece em Deus, vai ficar de pé, amém? Em meio aos terremotos da sua vida. Aquele que confia no Senhor, jamais será abalado. Os que confiam no Senhor, é como o monte de Sião,
está ali, permanece para sempre, mas não vai ser abalado. Amém, igreja? São como os muros em volta de Jerusalém, diz o salmista. Assim é o Senhor, amém, em volta do seu povo. Mas é preciso o quê? Confiar. Quem se fortalece em Deus vai continuar de pé, vai ficar em pé, mesmo quando tudo ao seu redor vier a desmoronar, você vai ficar de pé. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos ele olhará e dará recompensa aos ímpios. Amém, igreja? Ele já deu ordem aos seus anjos para que você não tropece em pedra alguma. Praga alguma chegará à sua casa, porque ele já deu ordem, amém, para que os anjos guardem a sua casa. Porque quando nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, nós descansamos à sombra do Onipotente. Direi do meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele é a minha segurança, nele confiarei. Amém, igreja? Quem se fortalece em Deus continua de pé. Porque a força que vem de Deus, ela é maior do que a dor produzida pela circunstância. A força que vem de Deus é maior. Muitas das vezes passamos por momentos em que nós achamos que nós vamos nos sucumbir. Passamos por momentos que nós achamos que a dor vai nos conduzir, vai nos matar. Que nós não vamos conseguir, mas nós conseguimos. E lá na frente, nós entendemos que o que nos manteve de pé e o que nos fez com que nós continuássemos a caminhada foi a força que veio de Deus. É a força que vem de Deus, amém? É a força que vem de Deus. E muitas das vezes nós pensamos que nós não vamos dar conta, que nós não vamos conseguir. Mas o Senhor está lá para te dizer: ei, sou eu quem te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu sou contigo. Não te espantes, porque eu sou o Senhor teu Deus, que te ajudo. Amém? O Senhor é o meu ajudador. Eu falo isso todas as manhãs. Senhor, eu estou de pé e hoje vai ser um dia de vitória, porque o Senhor é o meu ajudador. Não podemos nos esquecer que Deus é o nosso ajudador, que Deus é aquele que me sustenta, amém? Então, o meu Deus é o meu ajudador. Em terceiro lugar aqui, igreja, o caminho da restauração, presta atenção, o caminho da restauração, ele passa pela direção de Deus. Precisamos passar pela cruz, amém? É pelo Calvário, é por meio da cruz que nós vencemos. Não existe vida cristã sem cruz. Jesus disse: olha, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e segue-me. Não existe vida cristã sem cruz. Não existe vida cristã sem renúncia. Não existe a vida cristã sem sacrifício. E Jesus está dizendo o seguinte: olha, é quem quiser. Ele não obriga, mas ele diz: olha, quem quiser. Então Cristo, ele tem, amém? Ele tem para mim e para você, ele já definiu o caminho. O caminho é o novo e vivo caminho, é o caminho feito pelo sangue. Se nós olharmos para ele, a Bíblia diz: seremos iluminados. Se nós olharmos para ele, amém, nós vamos vencer como ele venceu.
Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci. A vitória de Cristo é a sua vitória, a vitória de Cristo é a nossa vitória, amém, igreja? Nós só não podemos nos esquecer, mas precisamos declarar, nós precisamos profetizar. Quando o profeta Ezequiel chegou naquele vale de ossos secos, que ele foi conduzido em uma visão, veio a palavra do Senhor dizendo ao profeta: acaso pode este vale de ossos secos reviver? E o profeta disse que era um vale de ossos sequíssimos, era um vale branco, era um vale sem vida, apenas ossos misturados, amontoados. Mas olha o que o texto diz: veio a palavra do Senhor e perguntou: filho do homem, acaso pode esses ossos secos reviverem? Qual foi a resposta do profeta? Senhor, tu o sabes. O que o profeta disse quando ele disse: Senhor, tu o sabes? Ele estava dizendo: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor tem poder para fazer com que esse vale se torne um grande exército. O Senhor tem poder para ressuscitá-los. E então Deus diz, olha como que é maravilhoso, Deus quer que eu e você participemos da sua obra, amém? Participemos do mover que Ele quer fazer. E aí qual foi a resposta do Senhor? Filho do homem, profetiza. Profetiza. 1 Pedro capítulo 2, o versículo 2 Pedro 2,9 diz que nós somos, amém, sacerdócio real, nós somos profetas de Deus. E o Senhor disse para Ezequiel: profetiza sobre este vale. E ele diz: então eu profetizei, vale de ossos, amém, se levante, restitui-se. E aquele vale começou a haver um grande ruído. Deixa eu dizer algo para você. Sabe por que muita coisa não acontece conforme você espera? Porque você não está profetizando, porque você muitas das vezes não está declarando. A palavra do profeta, amém, embasada, amém, pela vontade de Deus, fez um grande exército de ossos secos. Um vale de ossos secos se transformar em um grande exército. Então profetiza, declare sobre a situação que você está vivendo, amém. Se você não está de acordo, se não está de acordo com a palavra, se não está de acordo com a vontade de Deus, profetiza, porque Deus já te deu a palavra. Filha, profetiza, profetiza, profetiza sobre o seu casamento, profetiza sobre o seu marido, profetiza sobre os seus filhos, profetiza, seja a voz profética na sua casa. Declare a palavra, profetiza. Profetiza salvação, profetiza libertação, profetiza restauração, profetiza conversão, profetiza prosperidade, profetiza, use a palavra, porque o profeta falou: Senhor, tu tens a palavra, já liberastes a palavra. Deus disse: filho do homem, profetiza. Profetizar é declarar a palavra. Declare a palavra. Quando Pedro, cansado de pescar a noite toda, frustrados, veio Jesus até o barco, e Jesus disse: lancem a rede à direita do barco. Senhor, nós trabalhamos a noite toda, estamos cansados, nós não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra nós vamos lançar as redes. Amém, igreja? Então profetiza, profetiza contra essa situação, não aceite a situação, profetiza, libera a palavra, amém?
É a palavra que tem poder de mudar o caos, de mudar a situação. O caminho da restauração passa pela direção de Deus. O que Davi perguntou para Deus? Senhor, eu devo perseguir este bando? Eu vou alcançá-lo? Ele buscou a direção de Deus. Em cima da situação que você está vivendo, busque a direção de Deus. Não faça nada sem a direção de Deus. Davi era um guerreiro experiente. Era um líder experiente. Mesmo assim, antes de agir, ele consultou o Senhor. Sabe por quê, irmãos? Presta atenção. A experiência nunca vai substituir a dependência de Deus. O conhecimento nunca vai substituir a dependência de Deus. Há pessoas que sabem lutar, mas não sabem ouvir. Sabem decidir, mas não sabem seguir a direção de Deus. E a restauração, ela começa quando paramos de agir impulsivamente e nós buscamos a direção de Deus. Antes de você tomar a decisão que você está aí, organizando, preparando para tomar, você já parou para buscar a direção de Deus? Eu já decidi, eu já tomei a minha decisão. Não é a sua decisão, não é a sua direção, é a direção de Deus. Porque quando agimos pela direção de Deus, certamente o final será bem-sucedido. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece ser bom, mas o final é de morte. Então, antes de tomar uma decisão importante, consulte o Senhor. Sabe por quê, igreja? A direção de Deus, ela evita sofrimentos desnecessários. A direção de Deus evita sofrimentos desnecessários. Por que muitas das vezes nós nos frustramos com as nossas decisões? Nós nos frustramos com o caminho que nós escolhemos, porque não eram as decisões de Deus, não eram os caminhos de Deus. E a Bíblia diz muito claramente, amém, que Deus está com seus ouvidos atentos para ouvir. E quando nós buscamos a direção de Deus, Ele dá a direção certa. Deus nunca vai te dar um caminho errado. Deus nunca vai te dar uma escolha errada. Deus nunca vai te apontar para o lugar errado. Muitas das vezes nós achamos que, como diz Tiago, né? Eu vou mudar para a cidade tal, eu vou para aquele lugar, eu vou construir, eu vou edificar, eu vou me mudar, e assim eu vou fazer. E o que Tiago diz? Mas se Deus não estiver te dando a direção, todo o caminho que você escolher, você vai se frustrar. Porque há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas o final não é satisfatório. O final não é bom. Sabe por quê? Porque são caminhos de homens e não são os caminhos de Deus. Então, antes de tomar a decisão, antes de fazer a escolha, tenha primeiro a palavra do Senhor. Ezequiel disse: Senhor, Tu sabes. Senhor, Tu sabes todas as coisas. Pedro disse para Jesus: Senhor, sobre a Tua palavra eu vou lançar a rede. Sobre a Tua palavra eu vou lançar. Não importa o que nós fizemos, usamos a nossa técnica, usamos a nossa experiência, usamos as nossas redes, usamos tudo e não pegamos nada. Mas sobre a Tua palavra nós vamos lançar as redes. E qual foi o resultado?
uma grande pescaria. Uma pescaria tão grande que as redes estavam se rompendo. Por quê? Porque eles lançaram sobre a palavra. Lance sobre a palavra, amém? Lance a palavra do Senhor sobre a sua causa. Lance a palavra do Senhor sobre o seu problema. Porque é Deus quem traz a solução. Sabe, igreja, quem anda na direção de Deus, chega ao destino preparado por Deus. O caminho da restauração passa também pela obediência. Deus respondeu. Qual foi a resposta de Deus para Davi? Persiga-os. É certo que você alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Olha que coisa interessante. Davi não foi atrás dos amalequitas porque ele confiava em si. Davi não foi atrás dos amalequitas porque ele tinha muitos homens com ele. É tanto que em um determinado momento, Davi pede para que um bando muito cansado dos seus soldados, um grupo muito cansado, ficasse à margem do rio, esperando eles irem. Porque Davi sabia que ele não precisava de tantos homens para vencer. Ele não precisava do exército todo para trazer a família de volta. Não, ele já tinha a palavra de Deus, amém? Quem tem a palavra de Deus, vai na certeza da vitória. Se você tem a palavra de Deus, vai na certeza da vitória. Porque Deus disse, pode perseguir. Você vai alcançar e você vai tomar ali tudo que eles levaram, você vai trazer de volta. Davi poderia permanecer, irmãos, ali lamentando, chorando, murmurando: meu Deus, por que o Senhor permitiu? Por que uma desgraça dessa nos sobreveio? Por que tal sofrimento? Por que tamanha dor? Por quê? Por quê? Deus, não! Davi poderia ter dizido, agora é tarde demais, agora não dá mais. Não, ele obedeceu. Queridos, presta atenção no que eu vou dizer para você. A promessa de Deus exige passos de fé. Amém? Vamos dizer isso aqui para nós não esquecer? A promessa de Deus exige passos de fé. Milagres costumam acontecer quando obedecemos à voz do Senhor. Amém, igreja? Por que os discípulos viveram o milagre da pesca maravilhosa? Porque eles obedeceram ao Senhor. Qual foi a palavra? Lancem a rede em alto mar. Leve o barco para águas profundas. Lancem as redes. Há restauração, irmãos, em nossas vidas, que só vão acontecer quando nós dermos o passo que Deus está pedindo. Há situações na sua vida que você só vai ver a resposta se você der os passos que Deus está te pedindo. Quem obedece à direção de Deus, está caminhando em direção ao seu milagre. Amém, igreja? Quem obedece à direção de Deus, está caminhando em direção ao seu milagre. Ziclag incendiada, famílias sequestradas, parecia representar o fim. Mas Deus transformou aquele cenário em um novo recomeço. E é isso que Deus faz. Deus transforma o nosso momento de dor, Deus transforma o nosso momento de perda, amém? Em um novo recomeço. Se nós continuarmos lendo o texto, nós vamos ver que o texto diz que Davi recuperou tudo. Recuperou os filhos,
recuperou as famílias, recuperou as suas esposas, recuperou os velhos, recuperou os bens, recuperou tudo, mas olha como que Deus trabalha. E ainda Deus deu a eles os despojos daquele bando. Nada ficou para trás. Deus recuperou tudo, amém? Nada ficou para trás, nada. O mesmo Deus continua restaurando vidas, continua restaurando ministérios, Deus continua restaurando sonhos, amém? O nosso Deus é o mesmo. O que está queimado em sua vida? Colocaram fogo no seu casamento? Levaram cativos a sua alegria? Levaram cativos os seus sonhos? O que foi roubado? O que foi tirado? O que está queimado na sua vida? Talvez hoje você esteja diante de cinzas de alguma área da sua vida. Mas lembre-se, assim como nessa história, presta atenção, assim como nessa história, as cinzas não são o fim, quando Deus está presente. Talvez você tenha chegado hoje com alguma Ziclag no coração. Porque Ziclag, quando nós falamos Ziclag, ela representa tragédia, incêndio, fogo. Algo foi queimado, algo foi perdido. Talvez você chegou aqui hoje com algo que parece irrecuperável. Mas Deus está dizendo: eu continuo sendo especialista em restauração. Deus continua sendo especialista em restauração. E hoje Deus te convida a entrar no caminho da restauração. O que precisa ser restaurado em sua vida? São suas emoções, é o seu sentimento, é o seu coração, é o seu casamento, é a sua família. Vamos ficar em pé. Fique de pé. O que precisa ser restaurado na sua vida? O que precisa ser restaurado em você? Enfrente essa realidade. Levante a cabeça. Levante a cabeça. Enfrente essa realidade com fé. Fortaleça-se no Senhor. Busque a direção de Deus. Obedeça à voz. Obedeça à direção que Deus está dando. O Senhor hoje te diz: quem caminha com Deus nunca termina nas cinzas. Quem caminha com Deus termina contemplando a restauração que só Ele pode realizar. Não importa como está, mas é como Deus quer que fique sua vida. Não importa por qual caminho que você tomou, que você chegou na situação em que você está vivendo. Hoje você está aqui e Deus quer mudar a sua sorte, mudar o seu caminho, e Ele quer ressuscitar os seus sonhos, restaurar sua casa, seu casamento, sua família. Você só tem que tomar a direção, buscar a direção. Profetiza, declare, use a palavra. Aleluias. Fortaleça-se no Senhor, busque a direção de Deus. Vamos orar neste momento. Coloque sua vida diante do Senhor agora. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Senhor, o Senhor conhece, ó Deus, a luta, a dor, a perda, o sentimento, a amargura que cada um aqui talvez possa estar vivendo. A dor, Senhor, que ainda não se aplacou, a dor que não passou, o sofrimento que ainda está angustiando. Ó Deus,
O Senhor é Deus de restauração, e nesta noite nós clamamos: restaura, Senhor. Restaura, Senhor, a vida deste homem, restaura a vida desta mulher, restaura, Senhor, porque nós precisamos de Ti, nós dependemos de Ti, nós não podemos, Senhor, continuar sem o Senhor, porque o Senhor é o caminho da restauração. Fale com Deus nesta hora, coloque tudo diante dEle, aleluia. Oh Espírito Santo, toma nas Tuas mãos, ó Deus, toma, Senhor, nos dá a direção, Senhor, você que tem uma decisão, você que está decidido a tomar, ó Deus, que seja a direção do Senhor. Não nos deixa, Senhor, agir pelo impulso, agir, Senhor amado, ó Deus, na impulsividade, mas sejamos, Senhor, direcionados pelo Senhor. Nos dê a direção, Senhor. Oh Espírito Santo, precisamos de Ti, ó Deus, dependemos de Ti, Senhor. Direciona, Senhor, toma essa direção, busque a vontade do Senhor, coloque a sua causa, o seu problema, a sua dor diante dEle nesta noite, aleluia, porque só Ele tem a solução, só Ele tem a resposta, aleluia, Jesus, glória a Deus. Graças Te damos, ó Pai. Graças Te damos nesta noite, Senhor. Graças Te damos, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é Teu nome, Senhor. Santo é Teu nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Conhece a tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Olhou todas as tuas lágrimas e mandou ativar. Pega o que Ele te pegou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Aleluia, Jesus. Levante as suas mãos, aplauda o Senhor bem forte, amém. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Amém, os irmãos podem se assentar. Amém. Nós queremos apresentar as pessoas que estão nos visitando hoje. Amém. O primeiro nome aqui, irmãos, eu confesso para os irmãos que não dá para entender o que os irmãos escreveram aqui. É só... Hã? Amém. Bom, irmão, já foi decifrado aqui. É a Daniela, onde está a Daniela? Amém. A Daniela, vamos aplaudir bem forte. A Gabriela, amém, está ali a Gabriela. Marlene, amém. Sofia,
Amém. A Sofia e o Bernardo. Amém. Aleluia. A igreja, vamos ficar em pé. O que é que nós vamos dizer para os nossos visitantes? Vamos ficar em pé, igreja? Amém. Esta igreja ama vocês. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Saia do seu lugar aí, as pessoas, irmãos. Vamos dar um abraço de bem-vindo, amém, para os nossos visitantes.